nossa primeira aula é sobre a hialuronidase. Muitos profissionais têm muitas dúvidas sobre como aplicar, como utilizar, quando utilizar a hialuronidase e eu vou te ajudar nessa aula a esclarecer essas dúvidas. Nós vamos para a parte prática, onde vocês vão ver eu manipulando a hialuronidase, como que nós vamos aplicar e a quantidade. Mas vocês precisam saber que a hialuronidase hoje, ela é um super aliado para quem trabalha com harmonização facial, para quem trabalha principalmente com preenchimento labial. É o produto mais importante que a gente precisa ter no nosso consultório e ele precisa ficar ali mesmo que seja para vencer. A ideia é essa, que a gente não precise utilizar, mas nós precisamos ter no nosso consultório, tá? Então, para resolver qualquer tipo de intercorrência, complicações, aquelas intercorrências que a gente tem um nódulo, que às vezes a gente quer drenar aquele nódulo, mesmo assim não sai aquele excesso de produto, ou então o produto foi aplicado numa profundidade maior, né, em um plano mais profundo no lábio, ou em área úmida, que não é a área correta de aplicação, nós podemos aplicar a hialuronidase. Então, o ácido hialurônico, ele é reversível em função dessa enzima que vai acelerar o processo de reabsorção do nosso ácido hialurônico. Então agora eu vou te mostrar como que nós vamos utilizar ela e a quantidade também para alguns tipos de caso. Já estou aqui com a nossa caixinha de hialuronidase. Ela normalmente vem 3 duplinhas de pó e líquido e a de escolha que nós vamos ter aqui é de 3.000 UTRs, tá? Nós vamos utilizar um frasquinho, uma ampola de pó e uma de líquido, onde nós vamos manipular para poder aplicar no paciente. Então, normalmente, nós vamos utilizar essa de 3.000 UTRs, em torno de 2 ml, dependendo da intercorrência do paciente, se ele está com muito nódulo, se ele está com início de necrose. Então, nós precisamos avaliar junto do paciente qual que é a intercorrência ou a complicação. Vou abrir aqui os frasquinhos, cuidem porque eles são frascos de vidro. O frasco do pó. E o frasquinho do líquido. Já vou retirar 2 ml do frasquinho do líquido. E vou aplicar no frasco do pó. A mistura, vocês fecham aqui essa ampolinha e misturam. Como que nós vamos aplicar esse líquido aqui? Nós vamos colocar numa seringa, que normalmente utilizamos uma seringa de insulina para aplicação de botox, e nós vamos pegar algumas unidades. Como eu falei, dependendo da quantidade de nódulos, que nós vamos definir a quantidade que nós vamos utilizar no paciente. Se for um nódulo pequeno, uma intercorrência bem baixa, né, com pouco produto, a gente pode colocar em torno de 2, 3 ou até 4 unidades neste paciente, naquele nódulo. Se for uma intercorrência maior, vou pegar 5 unidades. Em algum tipo de intercorrência maior, nós vamos acabar utilizando, às vezes, até esses 2 ml aqui que foram diluídos. Já temos ali 5 unidades, então, de hialuronidase, e nós vamos aplicar exatamente no nódulo. Aqui eu vou falar especificamente de nódulos. Mas para intercorrências como obstrução de vaso, se o paciente tiver muita dor, vocês já sabem que vocês vão acabar utilizando uma quantidade bem maior do produto. Vamos fingir então que nesta regiãozinha temos um nódulo, vamos aplicar, a gente consegue verificar naquela região o excesso de produto, normalmente está num plano mais profundo, e nós vamos com praticamente toda a agulhinha de insulina e aplicamos naquela região.
Logo após essa aplicação, nós vamos fazer uma massagem. Tem que avisar o paciente que pode levar até 24 horas para a diluição do produto, mas normalmente nas primeiras horas a gente já começa a ver diferença. Alguns pacientes também podem ter hipersensibilidade da hialuronidase, então vocês precisam ter cuidado. Muitas vezes a gente pode fazer o teste na pele do paciente, injetar uma unidade ali na região do pulso para verificar se esse paciente vai ter algum tipo de reação. Mas, quando aplicado em poucas quantidades, ele é bem seguro e bem tranquilo de trabalhar. Então agora vocês já sabem aplicar e utilizar a hialuronidase, mas não esqueçam que ela ainda vai agir. O paciente precisa saber que ele vai para casa, ele precisa massagear aquele local que foi aplicado, ele precisa ter consciência de que nem sempre aquele ácido hialurônico vai sumir de uma hora para outra, né? Pode levar até 24 horas. Lembrando que em alguns casos, nas primeiras horas ou até mesmo no consultório, a gente já vê diferença da região. E não esqueçam também que nós temos 3 tipos de concentrações. A de 2.000 UTRs, de 3.000 UTRs e de 20.000. E nós vamos utilizar a de 3.000, que foi exatamente essa que eu demonstrei aqui para vocês. Não esqueçam também de fazer aquele teste de hipersensibilidade no seu paciente. Alguns pacientes que têm alergia à picada de abelha não podem utilizar a hialuronidase em função da composição. Mas tudo, né, a gente vai conseguir resolver ali, conversar com o paciente através de um bom diagnóstico e de um bom planejamento. Espero que vocês tenham gostado.